Ok, então o grupo que vai apresentar agora é Formação e Interdisciplinaridade entre Docentes e Egressos dos Programas de Pós-Graduação em Estrito Sensu na área de Ciências Ambientais no Brasil, orientados pela Elisandra e o Lucas, os alunos Heloísa, Thiago, Isabela e Ludmila. Estão com a palavra, vocês têm então 20 minutos para a apresentação. Bom dia a todas e todos. Esperar colocar, alguém pode colocar para mim a apresentação de slide, por gentileza. Enquanto isso, a professora Kelly já falou qual é o título do trabalho. Queria reforçar os agradecimentos à professora Elisandra e ao professor Lucas por ter nos orientado nesse trabalho. Já pode passar para o outro slide, por gentileza. Então, no primeiro momento, nós fizemos uma contextualização histórica, né, do campo das ciências ambientais, né, que nos últimos anos foi construída na sociedade e natureza uma ideia, né, uma importância, uma busca das soluções para os problemas socioambientais, no qual irá necessitar aí uma ampla visão a partir de múltiplos olhares do conhecimento que, juntos, né, integrados, alcançarão uma visão sistêmica de conjunto, visando a melhor compreensão dos efeitos e a solução para a melhoria desses problemas. Então, nós fizemos uma abordagem colocando como o processo histórico do conhecimento, ele, num primeiro momento, divide, né, tem por uma tendência, dentro de uma perspectiva kantiana, inclusive, de dividir, né, as ciências, de uma certa maneira, e agora nós estamos num processo de retorno, aliás, vivemos um processo como é que eu vou dizer, de retorno mesmo das discussões dentro de uma perspectiva de integração, né? Bom, e aí nesse contexto a gente tem uma mudança de paradigmas, né? A divisão do conhecimento, conforme conhecemos, ele remete, como eu tinha dito anteriormente, essa visão kantiana de ciências dedutivas e empíricas, culminando aí para um paradigma positivista do século XIX e com a matematização dos campos do saber, né? O utilitarismo científico e o fracionamento da ciência refletem, assim, em um dado momento histórico, inclusive na conjunção com a exploração da natureza pelo modo capitalista de produção. Então, no século XX, posteriormente, nós temos a integração e o holismo ganhando impulso e evoluindo de um caráter enciclopédico, né, somatório desses conhecimentos, com baixa inter-relação, e tentativas fundamentadas na teoria geral de sistemas e no pensamento complexo, entre outras propostas. Essas novas tendências, por sua vez, elas encontram-se molduradas por um contexto de crise ambiental e civilizatória, muito embora os interesses utilitaristas de produtividade de mercado e de discurso ainda persistam. Os estudos que têm como foco o entendimento das relações humanas entre si com o ambiente, eles precisam de uma abordagem interdisciplinar. E, para isso, é importante superar essa dicotomia homem-natureza e convergir o campo de estudo para contemplar a relação de forma integrada, numa abordagem holística, considerando o tema sobre a problemática ambiental compreendida a partir das relações entre sociedade e natureza. Esse enfoque, ele difere de outras teorias de cunho cartesiano, positivista, iluminista e pragmatista, que mantiveram a separação entre natureza e sociedade, muito embora tenham fornecido aí modelos sofisticados de como a natureza e a sociedade se articulam e se influenciam, né? Então, os problemas ambientais, eles apresentam-se como temas complexos, nos quais envolvem aspectos sociais, naturais, bem como espaciais e temporais. Então, nesse sentido, né, trata-se de um campo de pesquisa que exige a integração entre as diversas disciplinas existentes, tanto na área das ciências sociais como nas outras áreas do conhecimento, ciências exatas, agrárias, né, biológicas, tecnológicas, para utilizar as metodologias já desenvolvidas por essas e alcançar, assim, um resultado de uma pesquisa ambiental, implicando em um enfoque totalizante e sistêmico, que irá aí desenvolver conceitos e metodologias influenciados por essas mesmas disciplinas. Todavia, essas abordagens ancoradas na ideia de integração e de interdisciplinaridade, elas são motivadas pelas circunstâncias desafiadoras e de multiscalaridade e de complexidade da problemática ambiental. E aí tem lugar no espaço cientificamente compartilhado da universidade em seu modelo convencional de institutos, departamentos e cursos disciplinares.
Nesse sentido, dessa forma, as ciências ambientais, como campo interdisciplinar, surgem numa envoltória e sob um legado que pouco colabora, valoriza e oportuniza aí o exercício da interdisciplinaridade. Não é possível adentrar em meandros da questão formativa no campo interdisciplinar com seus desafios, limitações e estratégias, senão pela consideração das formações disciplinares, a priori, como ponto de partida para a transformação, segundo o Zalbaza. Assevera, então, aí que os conteúdos formativos devem oportunizar novas possibilidades de desenvolvimento pessoal, novos conhecimentos e habilidades, novos valores e atitudes e enriquecimento de experiências. Uma vez que as formações disciplinares estão postas, a conseguinte formação interdisciplinar não cairá num terreno vazio, nem pretenderá substituir a formação anterior. Nesse aspecto, essa diversidade formativa ela pode levar o sujeito a operar com melhor desenvoltura no campo disciplinar, para que o campo interdisciplinar também se desenvolva de forma contento e vice-versa. Transita, assim, de um modo construtivo, entre duas formas não necessariamente excludentes, né, de se fazer aí uma ciência e de agir cientificamente. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Então, a função, segundo Leff, a função dos sujeitos é análoga à função ecológica dos insetos que, ao coadjuvar no processo de polinização, fertilizam os códigos genéticos inscritos nas populações botânicas e mobilizam a evolução do ecossistema produtivo de conhecimento inscrito nas estruturas conceituais das teorias científicas. Essa é mais uma analogia para dizer como, na própria percepção do ambiente, né, todas essas relações são integradas, né? Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Então, a partir disso, surge o quê, né? Problemas complexos exigem aí também soluções complexas, né? Então, surge aí a necessidade interdisciplinar, que se deu pelas necessidades colocadas pela materialidade no momento histórico e não por simples decisão também dos homens, mas por uma necessidade do momento, do contexto histórico que a gente vive, do que por uma ideia mesmo, por uma possibilidade anterior, digamos assim, de uma preocupação dos homens sobre essas questões. Próximo slide, por gentileza. Bom, e aí, dentro da perspectiva do conceito de interdisciplinaridade, nós identificamos três correntes, né? A corrente francesa, a corrente estadunidense, né? E a corrente brasileira. A corrente francesa, ela se baseia em dimensões epistemológicas dos saberes disciplinares e na racionalidade científica. É considerada lógico-racional e é centrada na busca de significado. A segunda, ela é um método que tem uma forte preocupação com a lógica instrumental em busca da funcionalidade social. E, por último, a corrente brasileira, que é emergente, que privilegia as dimensões humanas e afetivas, expressando uma lógica subjetiva dirigida à procura do próprio ser. Bom, e aí, no Brasil, nós temos duas vertentes, uma centrada na filosofia do sujeito, né, onde temos a Japiaçu e Fazenda como os expoentes dessa perspectiva teórica, e a histórico-crítica, que é uma abordagem de cunho marxista. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Bom, a área das ciências ambientais, ela tem como data simbólica a sua criação em 5 de junho de 2011, dia do meu aniversário, por acaso. Foi criada em decorrência da experiência de programas da área interdisciplinar, sobretudo na Câmara do Meio Ambiente e Agrárias. Isso vai ser refletido, como a gente vai ver posteriormente, na análise que a gente fez, a partir da necessidade de abordar os desafios ambientais, considerando a interação entre os sistemas antrópicos e naturais que emergem no mundo contemporâneo. O surgimento dessa temática, enquanto campo de pesquisa e área do conhecimento, constitui parte de um processo de institucionalização da questão ambiental na própria sociedade como um todo. E a área de ciências ambientais contempla, assim, a abordagem interdisciplinar que está intrínseca ao seu projeto de criação, com enfoque na construção do conhecimento a partir de uma problemática de complexidade ambiental que se deseja compreender e resolver. Por isso, os programas de pós-graduação, ao serem desenvolvidos nessa área, eles devem apresentar, na área de concentração e nas linhas de pesquisa, essa diversidade, além do diálogo e interface aí com as outras disciplinas. O último slide, por gentileza. Bom, e aí,
problema de pesquisa, né? Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi investigar o perfil acadêmico dos docentes e egressos dos programas de pós-graduação estrito sensu na área de ciências ambientais no Brasil, através aí de uma análise comparativa entre regiões, áreas de conhecimento e níveis de formação, tendo como referência os anos de 2011, desculpa, com o surgimento da área, e 2019, com o reflexo dos últimos trabalhos, né, dos egressos dos programas. Segundo, aí tem uma menção muito interessante, que segundo o diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, Claude Renaud, que ele fala em uma entrevista que as questões sociais e técnico-científicas é exemplo das atuais discussões em torno do meio ambiente e desenvolvimento, certamente há dimensões políticas, técnicas, culturais e interrelacionais que só serão percebidas e respondidas quando ultrapassamos as barreiras disciplinares. Dessa forma, né, assim, para as dimensões de reconhecimento científico, o desafio da interdisciplinaridade passa, inicialmente, pela questão institucional, né, e estende-se à forma e aos métodos avaliativos dos trabalhos interdisciplinares. Nesse sentido, o trabalho realizado aqui buscou, através da estrutura e formação do corpo docente dos programas, que seria a perspectiva institucional, e da formação dos egressos desses mesmos programas, que seria aí a perspectiva de métodos de avaliação dos trabalhos interdisciplinares, a compreensão de como a interdisciplinaridade tem se apresentado na área de ciências ambientais. Reiterando que o trabalho ele não visa apontar ou classificar a interdisciplinaridade dos programas de pós-graduação, mas sim sistematizar elementos que indiquem o comportamento da proposta interdisciplinar na composição do corpo docente e no perfil dos programas, além do reflexo na formação dos egressos. E aí, para finalizar, com uma citação da Sesco, Juliana Sesco, que ela diz que é claro que o recorte disciplinar deu nascimento a territórios de poder, territórios de identificação, que fazem com que seja difícil ultrapassar as barreiras e promover a colaboração. Assim, outro desafio, que é o intelectual, também se faz presente, pois trata-se de fazer colaborar disciplinas que não vão enxergar os mesmos níveis de realidade. Em particular, fazer colaborar disciplinas que trabalham questões concretas, práticas e materiais da realidade, com outras que trabalham com dimensões não tão palpáveis, imateriais e conceituais. Dessa forma, então, apesar do trabalho não ter por finalidade a compreensão desses embates no campo da subjetividade, os dados apresentados aqui podem identificar, de certa maneira, a construção aí de diálogos entre orientadores e egressos, e assim buscar-se aí evidenciar um potencial de interdisciplinaridade proveniente do percurso formativo, tanto dos docentes, né, quanto dos egressos, nessa troca de experiência entre esses sujeitos envolvidos. Na produção das suas pesquisas, também constitui os programas em que eles estão inseridos. Obrigado. Bom, pessoal, tudo bem? Está todo mundo me ouvindo? A abordagem metodológica que a gente utilizou nesse trabalho foi uma pesquisa documental, exploratória e descritiva, com abordagens quantitativa e qualitativa, por meio do qual se buscou conhecer o perfil acadêmico dos professores permanentes e colaboradores nos cursos de pós-graduação estricto sensu, né, sendo eles mestrado e doutorado acadêmicos e mestrado profissional, e dos egressos na área de ciências ambientais no Brasil. Pode passar, por favor. Bom, foram realizadas 6 etapas, das quais eu vou falar aqui rapidamente, pela questão do tempo. Pode passar, por favor. Na primeira etapa, foram levantados os programas de pós-graduação em estricto sensu em atividade na área de ciências ambientais no Brasil. Esses dados eles foram coletados na plataforma Sucupira, na aba Dados e Estatísticas, no menu Dados Abertos, gerados por meio de relatórios, e tem como ano base 2018, né, que é referente ao ciclo 2017-2020. Contém informações relevantes, como o nome do programa, a área, nome do curso, o nível do curso, ano de criação, nota de avaliação, a região, o conceito e o município. Então, nessa primeira etapa, elas foram coletados o nome da instituição, o município, o nome do curso, o nível do curso, se era mestrado acadêmico, mestrado profissional ou doutorado acadêmico, o ano de início e ou abertura e o conceito de cada programa nas 5 regiões brasileiras. Pode passar, por favor. Na segunda etapa, foi realizado o levantamento do corpo docente desses programas de pós-graduação. Na página dos programas listados na primeira etapa, né, e em seguida foi feita uma consulta ao currículo dos docentes na plataforma Lattes, né, no portal do CNPq, para caracterizar o perfil acadêmico deste.
Nessa etapa, a gente buscou o nome do docente, a graduação, a especialização, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado e o link do currículo. Os dados obtidos nos levantamentos foram tabulados em planilhas, né, pelo Excel. Ao analisar esses dados, só voltar lá rapidão que eu vou... não, pode passar. A terceira etapa, a gente fez um levantamento sobre a formação dos egressos, realizado por amostragem, de acordo com 2 critérios. O primeiro era quantitativo, que foi a seleção de 50% da quantidade total de programas de pós-graduação de cada região, e o segundo cronológico, que levou em conta o ano de criação do programa, de maneira que a gente selecionou os mais antigos e com mais tempo de funcionamento, ou seja, iniciados antes do ano de 2011, e caso não fosse suficiente para atingir o quantitativo de 50%, né, no primeiro critério, a gente selecionou após o ano de 2011, né, que também fariam parte da amostra. Pode passar. Após a seleção dos programas que entendiam os critérios acima citados, a gente buscou informações nos repositórios de teses e dissertações dos referidos programas, né, ou diretamente pelo currículo Lattes do docente, participante do programa, na aba de orientações concluídas. Essa coleta, a gente levantou os seguintes dados: o nome do egresso, o título da dissertação e tese para o ano de 2011 e de 2019, e o nome do orientador e graduação. Esses dados também foram planilhados no Excel. E, em seguida, a gente fez a consulta do currículo Lattes dos egressos para levantar informações sobre sua graduação. Pode passar, por favor. Bom, aí a análise, após o levantamento dos dados, a gente buscou cruzar a formação dos docentes com a de seus orientadores, né, e a gente utilizou um critério de valoração, que eu vou explicar melhor depois, se sobrar um tempinho. E, finalizada a etapa de levantamento de dados, iniciou-se uma análise e foram utilizadas ferramentas do Excel também para quantificar as informações relevantes e elaborar gráficos e tabelas sobre os resultados obtidos. Pode passar. Por fim, os dados foram compreendidos à luz de perspectivas teóricas que tratam do tema da interdisciplinaridade na produção de conhecimento, seus desafios e possibilidades. Agora, as minhas colegas vão trazer os nossos resultados e discussões. Boa tarde a todos, né, professores, colegas. Eu vou apresentar os dados, os resultados que nós obtivemos em relação à coleta de dados sobre os docentes. Primeiramente, não é possível, né, entrar na discussão da questão formativa no campo interdisciplinar, com todos os seus desafios e limitações, senão pela consideração das formações disciplinares, né, a princípio como um ponto de partida. Zabausa pontua que os conteúdos formativos, eles devem oportunizar novas possibilidades de desenvolvimento pessoal, novos conhecimentos e habilidades, novos valores e o enriquecimento dessa experiência. Para a LEF, a interdisciplinaridade é concebida como uma prática intersubjetiva, onde cada sujeito é também um sujeito da ciência, né, e do conhecimento. Então, o encontro desses 2 sujeitos com diferentes conhecimentos poderá oportunizar essa interdisciplinaridade, não garantindo, mas criando condições para tal, através da troca teórica, intercâmbio metodológico, conceitual e terminológico. Como o Thiago falou, né, a área das ciências ambientais, ela foi criada como data simbólica, o Dia do Meio Ambiente, né, em 5 de junho de 2011, e iniciou suas atividades com 57 programas, distribuídos em 73 cursos no Brasil. E hoje, totaliza 163 cursos, apresentando um crescimento de 123% ao longo de 9 anos, né? Para o levantamento da nossa pesquisa, para a realização da nossa pesquisa, nós iniciamos com o levantamento de todos os programas em funcionamento no Brasil, atualmente, a partir dos dados disponibilizados na plataforma Sucupira, né, como a Isabela colocou. Podemos ver nesse quadro síntese, a gente tem a tabela no artigo, né, mas a gente trouxe aqui só um quadro síntese para facilitar a apresentação, a visualização. A região sudeste se destaca, né, em número de cursos e como pioneira na abertura de cursos nessa área. Totaliza 30% do total de cursos no Brasil. Foi a única região que apresentou cursos com conceito 7. As outras regiões apresentaram cursos com conceitos variando entre 3, 4 e 5,
e a região norte é a que apresenta menor concentração de cursos, né, somente 20 cursos. E a mais recente também em abertura. Quanto às modalidades, todas as regiões apresentaram as 3 modalidades, né, mestrado acadêmico, doutorado acadêmico e mestrado profissional, com números bem similares, né, com exceção da região norte, que apresenta os menores números, e da região sudeste, que apresenta um doutorado profissional também. Após a coleta dos programas, a gente iniciou, então, o levantamento dos docentes, entrando na página de cada um desses programas, né, para coletar o corpo docente de cada um dos cursos, com números bem parecidos, com exceção da região sudeste, né, que apresenta um número bem maior de docentes atuantes, e um número bem maior de cursos também, né, em relação às outras 4 regiões. Em relação às 5 principais graduações que apareceram, a gente pode ver que o curso de Ciências Biológicas, ele é o primeiro lugar em todas as regiões. O curso de Agronomia, ele aparece em 3 regiões em segundo lugar, e o curso de Química também aparece em 3 regiões em terceiro lugar. Então, foram os 3 principais cursos que apareceram na amostra. Mostrando aí esses 5 primeiros cursos, importante ressaltar, que esses 5 primeiras graduações, elas totalizaram em torno de 50% da amostra de cada região, indicando que os outros 50% variavam enormemente entre cursos, o que pode indicar uma tendência a uma interdisciplinaridade maior, pela variedade das formações. Em relação à quantidade de docentes que possuem 2 ou mais graduações, né, a região sudeste também se destaca com um número bem maior do que as outras, apresentando 2 ou mais graduações, que pode vir a contribuir também com maior potencial para o desenvolvimento de trabalhos de dissertação ou tese de forma interdisciplinar, porque cada docente vai ter mais de uma graduação, variando ainda mais a amostra, né, de conhecimento. O percentual dos docentes com formação a nível de pós-doutorado, as 4 regiões, elas tiveram números similares, com a maioria não possuindo pós-doutorado, com exceção da região sudeste, né, onde 51% do corpo docente apresentou essa formação de pós-doutorado. A última análise que a gente fez foi em relação à linearidade de formação. Nós colocamos valores, né, para a formação, quando o docente possuía graduação, mestrado e doutorado na mesma área do conhecimento, a gente pontuou como nota 1. À medida que isso foi variando, a nota foi aumentando. Então, os resultados presentes nesse gráfico demonstram que a predominância na formação a nível de graduação, mestrado e doutorado é na mesma área do conhecimento em todas as regiões, sugerindo um perfil de formação mais disciplinar para os docentes da área de ciências ambientais no Brasil. Mesmo apresentando essa linearidade na mesma área do conhecimento, verifica-se que a diversidade de formações a nível de graduação, né, que eu falei como mais de 50% da amostra possuía uma diversidade de cursos muito grande, evidencia um provável intercâmbio de conhecimento entre docentes e discentes que ingressem nos referidos programas. E com isso amplia a comunicação entre as áreas e caminha-se rumo à construção de um saber de caráter disciplinar, envolvendo questões ambientais complexas e a busca de soluções viáveis para problemas os quais os programas estão direcionados em suas linhas de pesquisa. Os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, através das disciplinas, que foram originados pelos diversos estudiosos, não podem ser anulados, né? Esse conhecimento individual, ele não é anulado, visto que contribui para o avanço e desenvolvimento da ciência. A interdisciplinaridade surge como uma finalidade de complementar as disciplinas, exigindo com isso uma integração entre elas. Agora, a Heloísa vai falar sobre os resultados obtidos dos egressos, relacionados aos egressos. Pode ir apertando aí, Ludmila, para apresentar os números. Bom dia, pessoal. Não precisa fechar, né? Isso, perfeito. Vocês estão me ouvindo? Eu vou apresentar a análise comparativa dos egressos, como a colega já falou, nós fizemos uma amostra, né, de 50% dos cursos. Pode ir apertando, Ludmila.
né, para obter os dados dos egressos nos anos de 2011 e 2019. Para essa amostra foram selecionados 21 cursos, que totalizaram 341 egressos, na região sul, 13 cursos, 219 egressos, na Nordeste, 14 cursos e 369 egressos, na Centro-Oeste, 14 cursos e 181 egressos, e na região Norte, 10 cursos e 93 egressos. Pode passar. Então, no final do levantamento, a gente observou variados tipos de graduação por regiões, né? Na região Sudeste foram encontrados 37 tipos de graduações, né? Na Sul, 51, na Nordeste, 61, na região Centro-Oeste, 48 e na região Norte, 29 tipos. O próximo gráfico, ele apresenta as 5 principais tipos de graduação predominantes em cada região. Né? Nós podemos ver uma semelhança em relação à graduação dos docentes, pois as ciências biológicas aparecem em primeiro lugar em todas elas, né? E uma semelhança no segundo lugar com a engenharia ambiental, que nós temos aí na região Sudeste, Sul e Norte, né? Podemos visualizar que essas 5 principais graduações, elas estão inseridas, né, nas grandes áreas do conhecimento, que são as ciências biológicas, ciências exatas e da terra, ciências agrárias, ciências humanas e ciências sociais aplicadas, que apareceu aqui na questão dos egressos. Pode passar. Então, a diversidade, né, de graduações em relação aos egressos apresenta-se como a possibilidade de intercâmbio, né, entre saberes com o docente, o que pode favorecer a prática da interdisciplinaridade. Pode passar. Então, nós temos aí que a interdisciplinaridade, ela convida, né, a participação de diversos especialistas, que ao olhar para um mesmo objeto, cada um vai possuir concepções e visões diferentes. E segundo o LIFF, né, eles vão buscar aplicações, né, de diferentes métodos e abordagens para obter uma solução. E isso vai implicar na integração de saberes. Pode passar. Um dos dados que nós obtivemos, né, foram a quantidade de dissertações defendidas nos anos de 2011 e 2019. Então, nós observamos aí um aumento do número de trabalhos de um ano em relação ao outro, tá certo? E aí pode passar. Nas dissertações e nas teses também. Nós observamos em todas elas um aumento, né, do número de trabalhos defendidos. Também... eu vou tentar finalizar, professora. Em relação à linearidade, né, que foi uma das questões mais importantes, né, como resultado da pesquisa, nós atribuímos nota 1 para a relação entre a graduação do egresso e do docente que estava na mesma área de conhecimento. E a nota 2 para a relação em que a graduação do egresso e do docente estavam em áreas diferentes. Nós observamos através do gráfico que a nota 2, né, apresenta maior números em todas as regiões, né, o que, de certa forma, contribui, né, para a relação da interdisciplinaridade, né, porque as áreas de conhecimento das graduações são diferentes. Então, a gente pode dizer que esse diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento, ela é fundamental, né, para possibilitar a ressignificação de saberes através da cooperação, né. Então, esse encontro entre o docente e o egresso, ele não garante, né, a prática da interdisciplinaridade, mas ela cria condições, né, para esse intercâmbio, né, que vai resultar em novas práticas, superar as barreiras, né, da fragmentação e atingir uma visão sistêmica do problema. Pode passar, Ludmila. Como considerações finais, né, nós temos que, segundo Fazenda, a interdisciplinaridade nos parece hoje mais processo do que produto. Ela é uma prática em construção, ela está em constante evolução, né? Os principais resultados do trabalho mostraram semelhança entre as regiões brasileiras em relação à formação dos docentes, com a predominância das ciências biológicas e uma trajetória mais disciplinar. Pode passar. Com os egressos também, nós tivemos uma predominância das ciências biológicas,
porém com uma diversidade maior de formações. Então, essa diversidade não quer dizer que ocorre sempre, né, um trabalho interdisciplinar. É tão somente uma condição inicial para a prática, né? E para isso precisamos adotar uma atitude interdisciplinar, que é estar aberto ao diálogo e aprendizado constante, aprender com os erros, ao invés de competição, cooperação. Além disso, buscar a modificação nas estruturas das universidades. E, por fim, pode passar, nós tivemos algumas dificuldades na pesquisa, como currículo Lattes desatualizado, tanto do docente quanto do egresso, às vezes até a inexistência do currículo, não conseguimos localizar, e a estrutura da página dos programas, né, que deve ser planejada para facilitar o acesso à informação. E aí a gente deixa uma sugestão de trabalho futuro, que seria uma análise do conteúdo desses trabalhos, né, para identificar se a interdisciplinaridade está presente nestes. Gostaria de agradecer, em nome do grupo, aos professores Lucas e Elisandra, pelo convívio aí e orientações durante os 4 meses. Obrigado. Obrigada, parabéns ao grupo, excelente apresentação. Eu já abro aqui para a Valena, que fez alguns comentários, e as inscrições estão abertas para outros comentários. Parabéns, viu, grupo, assim, excelente mesmo, parabéns aos orientadores também. Só deixa eu checar se eu entendi. Na verdade, vocês não analisaram a temática das teses, os produtos, e sim apenas do ponto de vista do currículo, tanto do corpo docente quanto dos egressos, é isso? É isso, Valena, nós analisamos só a título da formação, a graduação, né? No caso dos docentes, mestrado e doutorado. A relação disso com a condição para que possa haver, supostamente, a interdisciplinaridade, é isso, né? Isso mesmo. Tá. Muito bom, eu senti falta gostaria, né, de ver um trabalho que analisasse as temáticas geradas, né, os produtos gerados, mas aí fica a dica aí para alguém, ou na sua tese ou dissertação. Quem sabe, né, Valena? Poderia Valena. E é muito interessante, né, porque, assim, a gente tem que fazer essa relação entre corpo docente, formação dos egressos e produto. Precisa haver essa relação entre o processo e o produto, né? O produto precisa ser interdisciplinar de alguma forma, se os programas se dizem interdisciplinares, né? E o que eu falei também no comentário, só para reforçar, é que quando a gente leu lá em Seminário de Doutorado 2 bastante sobre interdisciplinaridade com a professora Liliana, uma coisa que eu aprendi, me chamou a atenção, porque eu já trabalhava com interdisciplinaridade, mas não tinha atentado para esse fato, é o fato de que a interdisciplinaridade pode ocorrer também simplesmente pelo fato de eu das artes, utilizar um método das exatas, né? E não só no nível do que a gente também chama de transdisciplinaridade, no sentido de entrar na área do outro em termos de discussão de conteúdo, né? Mas a troca de métodos, a forma de construção de problema, tudo isso pode configurar interdisciplinaridade, ou em nível mais superficial ou em nível mais profundo, né? Mas, grupo, meus parabéns mesmo, eu acho que o trabalho de vocês deu muito trabalho. Parabéns. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Deu muito trabalho, mas valeu. Bom, a Kelly pediu para ser inscrita, não tem mais alguém? Gostaria de se inscrever para a gente dar oportunidade para outras pessoas também se manifestarem. Vamos tentar ser breve, né, Kelly? Certo. Primeiro, parabenizar o grupo. Realmente foi um trabalho difícil, né, que exigiu fôlego, porque vocês trouxeram aí um material muito grande. Eu vou fazer observações um pouco mais técnicas e menos técnicas. Eu acho que sobretudo, pesquisa documental, exploratória e descritiva. Então, a honestidade do trabalho, gente, eu penso que é um trabalho mais qualitativo, quantitativo do que qualitativo, tá? Muito bom, sem problema nenhum.
Com relação à apresentação, gente, quando a gente usa o recurso visual, a gente usa o recurso visual. Então, às vezes, quando a fala fica muito distante do material que está sendo usado visualmente, a tendência é que as pessoas se percam. Então, tá usando, usa para valer o recurso visual, com tópico, não precisa trazer texto pesado, mas com tópico. Se a gente tende a deixar uma página estanque ali e falar muito fora dela, a tendência é que a gente pode se perder, tá? Acho que um cuidado também, gente, são as citações. Eu acho que houve muita fala que não referenciou exatamente os autores e mesmo, né, a área que estava sendo discutida. Então, acho que a gente tem a pesquisa sempre ancorada na pesquisa de outros. Um ponto que eu chamo a atenção, gente, eu concordo, o enfoque é sociedade e natureza. É uma totalidade complexa. Mas não é porque a gente usa o termo complexo que a gente está fazendo menção, necessariamente, à complexidade. A teoria sistêmica. Acho que os grupos estão insistindo muito nisso. Não, é uma totalidade que integra. O caminho da integração pode ser por outro que não a teoria sistêmica, gente. Então, a teoria sistêmica é uma possibilidade. Não é a única. Então, acho que os grupos estão trazendo muito essa coisa, porque está muito enfiado na nossa cabeça, está nos textos, inclusive os textos da área, mas, gente, a teoria sistêmica não é o único caminho. Nós estamos lidando com uma totalidade complexa. O caminho é a integração. Mas a integração pode ser feita por outras metodologias que não apenas a teoria sistêmica, tá? E chama atenção também a interdisciplinaridade, por mais que ela já venha, né, e consista um debate longo, gente, ela é um rompimento, tá? Você rompe, de fato, uma barreira e vai para a fronteira, tá? Então, a gente vai para a fronteira, a gente subverte formas de fazer pesquisa. Então, ela não é uma coisa tão simples. E aí, vocês colocaram muito bem, ela é um processo. Deve estar presente desde a elaboração dos projetos. E aí, sim, vocês colocaram muito bem, e é importante que vocês frisem. O fato do orientador ser de uma área e o orientando de outra, gente, é apenas uma condição que pode ou não resultar em interdisciplinaridade, gente. Mesmo eles sendo de áreas distintas, eles podem ser disciplinares. E mesmo eles sendo da mesma área, eles podem ser interdisciplinares. Não é via de regra. Tá? Supostamente cria-se uma maior possibilidade. É supostamente, gente. Não é via de regra. Tá? Os dois podem ser da mesma área e o trabalho pode ser interdisciplinar, sem problema nenhum. Tá? Temos mais inscritos. Tá ótimo, gente. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Túlio, pode fazer sua pergunta, que aí a gente abre para o grupo. Ok. Bom dia a todos, então. Parabéns, pessoal, pelo trabalho, ficou excelente. Eu vou pedir desculpinha que eu não assisti direito o início, eu peguei um pouco do meio para o final e vi um detalhe que vocês colocaram sobre linearidade, né? Mas é um comentário com pergunta só para fins de questionamento entre vocês depois. Parece que a linearidade ficou prevalente lá entre os docentes, né? E aí eu pensei, assim, se de repente essa busca, essa carreira, né, linear não se dá muito também, às vezes, em função de concurso, né? Até uma preocupação, muitas vezes, eu fiz o CIAMB quando estava há alguns anos atrás, com o mestrado, e tinha aquela preocupação, né, dos concursos não trazerem exatamente aquela abordagem interdisciplinar e você fica naquela. Eu tenho que seguir uma carreira disciplinar porque é essas que estão sendo oferecidas nos concursos. Então, de repente, não sei se exatamente está sendo discutido lá no trabalho de vocês, na parte escrita, mas pode ser uma abordagem a ser considerada. E também uma outra questão que pode ser levada em conta,
se o docente dos cursos de pós-graduação em ciências ambientais, eles, porventura, entraram na universidade por um curso de graduação, e aí já tem aquela coisa disciplinar, em algum momento na história dele, dentro da instituição, ele entra no curso de ciências ambientais. Então, assim, ele já tem toda uma carreira disciplinar, e, eventualmente, por motivos mais diversos, né, surge um curso de ciência ambiental na universidade. Então, você tem que pegar os seus professores disciplinares e constituir esse novo curso, né? Então, de repente, também nessa discussão de vocês sobre linearidade, esses dois pontos podem ser trazidos, eventualmente, baseado no que vocês leram também, né? Mas é só isso, só esse comentário aí. Obrigado. Obrigada, Túlio. A gente abre para o grupo. É isso mesmo, né? Eu vou começar pela contribuição do professor Túlio. Realmente, né, a trajetória dos docentes, ela é mais disciplinar, isso ficou evidente nos resultados, né, da avaliação, né? Foi uma discussão, na verdade, a gente discutiu sobre essa questão da oferta dos concursos, né, que traz uma exigência, por exemplo, você vai abrir um concurso em ciências biológicas, o mestrado e o doutorado na área seguinte, né? Então, é realmente uma condição, né, que já vem aí desde o início, lá no século XIX, né, com o positivismo, que traz a Revolução Industrial, que traz essa especialização, né, do conhecimento, do saber, né? Então, a gente tem várias trajetórias históricas que nos remete à formação disciplinar. E só para fechar aqui, realmente, professora Kelly, pelas leituras, né, pelo trabalho, um trabalho interdisciplinar não é fácil, né? É uma questão que envolve muitos parâmetros, a formação não é uma condição tão exigida, como a senhora mesmo disse, pode ser de mesma área de conhecimentos que consegue construir um bom trabalho interdisciplinar, e outras vezes não, né? É um processo longo, demorado, né, mas que com certeza, quando os sujeitos, né, terminam esse trabalho, eles têm um bom resultado. Mas a formação é somente uma condição inicial, mas não garante essa construção desse diálogo. Mais alguém do grupo quer ajudar na resposta? Dos alunos? Não? Então, a gente passa para o professor Lucas e a professora Elisandra para as considerações. Elisandra, você quer falar antes de mim? Vou ser bem breve. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar o nosso grupo, né, as meninas e o Thiago. Realmente foi um trabalho bem complicado de ser feito, foram muitas análises, né, mas no final eu acho que assim, a gente conseguiu ter um panorama ter um resultado muito bom. Então, parabéns a todos. Claro que nós gostaríamos de ter analisado os trabalhos, mas infelizmente era impossível, né? São muitos trabalhos, só de currículos foram, né, foram vários. Então, assim, parabenizar a todos. Só isso. Obrigada. Beleza. A minha fala é no mesmo sentido, né? O trabalho de levantamento que foi feito foi gigantesco, né? O Thiago está dizendo aí, mais de 1000 currículos, né? Então, a própria questão operacional de você estar entrando com os nomes, né? E levantando isso, a gente brincava lá com os semáforos que aparecia, que tem que clique no que é semáforo, não sei o quê, né? Isso dá uma mão de obra absurda, atrasa, né? Então, o grupo fez um trabalho hercúleo, né? Para poder trazer esses dados aqui hoje para nós, tá? E aí também dificultado por alguns elementos que foram listados aí no final, que nós fizemos questão de constar isso no texto, que é a desatualização do currículo, a ausência de currículos, sites ruins dos programas, né? Então, toda essa parte que traz a visibilidade, né, dos programas, dos professores, dos egressos, aí às vezes muito difícil a gente trabalhar, né? Então, fica aí algumas lacunas ainda de currículos que não foram encontrados, etc. Né? Mas um número até baixo, né, se a gente for ver no geral, tá? Bom, a grande questão desse trabalho, que eu acho que é assim, quem somos nós, né?
quem somos nós no país e tal. Então, acho que nos ajudou a ter um pouco mais de clareza nesse sentido, né? E eu acho que principalmente mostra que há aqui uma espécie de mudança de geração, né? Nós temos uma geração aí que é composta pelos professores, né? Não sei se a palavra geração é a mais correta, mas que vem de uma tradição disciplinar, né? Então, isso está mostrado nos dados. E agora, a gente tem um outro grupo surgindo, né? Talvez nas últimas décadas, né? Principalmente nessa última, que é um grupo com uma formação, com uma trajetória formativa diferente, né? Então, nós temos um crescimento desse grupo, que tem uma formação interdisciplinar, né? Ou tendendo a isso, buscando isso, mas que muitas vezes, aí entrando também na questão do tudo, né? A própria bibliografia fala também nas barreiras político-institucionais para a interdisciplinaridade, né? E uma dessas barreiras é a questão dos concursos e da divisão da universidade em departamentos, institutos, etc., né? Então, a universidade ainda é bastante positivista, né, nesse aspecto, e isso é uma barreira, né? Então, eu digo o seguinte, que eu acho que a gente tem uma mudança de geração, mas a gente não tem ainda uma mudança político-institucional das universidades, né, que faça jus a essa mudança de geração, né, dessa turma toda que está sendo formada, né? Isso não está andando no mesmo compasso, né? Isso é um ponto interessante. E eu concordo também com as questões que a Kelly apontou, né? Eu acho que boa parte do que a Kelly apontou está presente no nosso texto, né? Fico feliz de verificar que elas estão bem atendidas no texto, né? Então, é isso, agradecer, eu estou muito satisfeito com o resultado, né? Temos um material bastante rico aí para tentar publicar, né? Parabéns ao grupo. Mais alguém queria manifestar? Eu queria parabenizar também e concordo muito com o que o Lucas falou aqui no final, como é difícil, né, para quem está, inclusive na gestão, poder retratar o que o programa está fazendo, porque tudo que a gente mais, o que a gente tem de ferramenta, né, vem principalmente dos currículos, que muitas vezes estão desatualizados. Isso dificulta demais, demais. E também falta de gestão administrativa, de equipes que realmente nos auxiliem em todas as etapas do processo. Então, por exemplo, a alimentação de uma página. Gente, é muito trabalhoso alimentar uma página. Então, tem que ter uma equipe para isso. Temos que ter uma equipe para divulgação. Então, falta profissionalismo mesmo, profissionalização. Tá? Eu acho que é isso. A gente tem que ter equipes que nos fortaleçam para isso. Por quê? Cai tudo na mão do próprio curso e o curso tem que pensar, gerir, né? E executar, autoavaliar e fazer tudo. Então, numa equipe pequena e sobrecarregada, porque a gente atende graduação, pós-graduação, né? Então, são muitos problemas que a gente precisa aí discutir, né? Vai embate mesmo com algumas questões administrativas, né? Que no caso da nossa instituição, nós não temos departamentos, né? Mas precisamos de sessões específicas para determinadas demandas, que isso fica a desejar. Então, eu acho que muito, muito rico mesmo esse trabalho, né? Então, a gente vai para o último desta manhã, né? Que é o trabalho